Não teve nenhum, ninguém chamou ninguém para o debate, fui eu que chamei os dois, o Paulinho foi que chamou. Pronto, o Paulinho que começa. Vamos lá, né? Para quem não sabe, as pessoas me conhecem como Paulinho, mas meu nome é Arthur, filho da verdade aqui no TikTok, né? Eu vou defender hoje aqui na live que há uma só pessoa divina que se relaciona com a criação por meio da manifestação do Logos, né? Que seria a consciência divina, criadora e que permeia todas as coisas e sustenta todas as coisas. Cada manifestação dessa consciência divina tem a sua própria função e o seu propósito. Aí, ao decorrer das lives, eu vou explicar como que Deus age, né, no meio da criação, com as pessoas, com a criatura, né, como é que Deus se relaciona com a sua criação, né? E para deixar bem claro a todos que desconhecem da unicidade, nós não negamos o Filho, tá? Mas tratamos o Filho como a Bíblia trata o Filho, como imagem de Deus. É assim que tratamos o Filho, como a imagem de Deus, a manifestação visível do Deus invisível. E é isso. Bom, todo mundo aqui já me conhece. Eu sou Jeremias, com G, e sou professor de língua portuguesa, formação e atuação, desde 2008, a turma 2008 de São Carlos, São Paulo. Mas o meu hobby mesmo é teologia, onde eu sempre, desde que eu aceitei Jesus, em 14 de abril de 1993, em 96 eu já dava aula na Escola Bíblica Dominical, onde eu expressei a minha fé num ministério chamado Avivamento Bíblico. Mas o meu nome emerge já de um berço bem cristão. Os meus pais, assembleianos, lá do sertão da Paraíba, com o saudoso pastor Jonas Pereira, eu ia lá, mas o encontro que eu tive com Cristo mesmo se deu na minha adolescência, aos 8 anos, cortando cana, e aceitei a Jesus aqui no estado de São Paulo. E de lá para cá eu nunca deixei, ou melhor, ele nunca me deixou, e sempre fui estudioso da palavra de Deus e fiquei apaixonado, fascinado com a doutrina da Trindade, quando a primeira vez o meu pastor Levi, desse ministério Avivamento Bíblico, me apresentou. Depois eu fui para a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, passei também pelo Madureira, para não ser prolixo, e agora voltei para o Belém, onde em breve estarei de novo ministrando nas aulas de teologia. Esse sou eu. E eu pretendo defender com veemência as 3 pessoas distintas dentro desta única natureza que é Deus. Quero demonstrar de forma muito clara, insofismável e sem embaraço que a doutrina unicista constitui uma heresia, que já foi refutada no século III, alcunhada pelo seu pai Sabelo, né? Foi refutada. E ela está sendo reverberada hoje com algumas pessoas aqui, o filho da verdade, que é o Paulinho, e a gente vai ter um debate aqui legal. É isso. Para o Paulinho, começando já o debate em si. Sem microfone, Paulinho. Tá desligado o microfone, Paulinho. Mas vai fechar para falar, é? Não, acho que fechado. Pelo que eu conheço do professor Jeremias há um tempo já, ele gosta muito de usar uma técnica de persuasão na hora do debate, que é aquela questão da autoridade, né? Ele apela muito para a autoridade. Então, conhecendo ele, eu quero logo descartar essa questão que ele vai abordar mais para frente, com toda certeza, né? Então, vou começar falando aqui para vocês o seguinte. Eu só pegar minha colinha aqui, que eu anotei umas coisas. Então, o Jeremias, provavelmente ele vai tentar usar da gramática, né? Como todo mundo sabe, vai tentar usar
dessa questão dele ser professor, dele ser autoridade no assunto, para tentar convencer as pessoas por meio da persuasão, né? Mas o que eu queria deixar claro para vocês, inclusive eu vou mostrar aqui na tela daqui a pouco, que os próprios gramáticos, eles discordam entre si. A gramática, ela não é uma verdade absoluta. Eu tenho um exemplo muito claro, que é a questão de Daniel Wallace contra o Cowell. O Cowell, ele vai defender que lá no capítulo 1 de João, do versículo 1, que lá o artigo é definido. Já Daniel Wallace vai dizer que o artigo é qualitativo, né? Ali a questão é qualitativa e não definido. E tem outras pessoas que vai defender que é indefinido. Então, o que eu quero mostrar para vocês e provar hoje, para acabar com esse argumento de autoridade que o Jeremias provavelmente vai falar, ele vai mandar, faça análise sintática disso. Não adianta mandar fazer análise sintática. Por quê? Primeiro, a gramática não é uma verdade exata. Não faz nenhum sentido. E eu quero levar o Jeremias para as escrituras. E não ficar enrolando com papinho de gramática, com papinho, porque os gramáticos, eles discordam entre si. Eu tenho aqui toda a documentação que eu preparei. Quem quiser a documentação pode ir no meu perfil. Vai estar lá o link. Vai estar tanto o de Cowell quanto o de Daniel Wallace, para vocês darem uma analisada. A questão é a seguinte. Cowell, ele diz que lá em 1 João, não, capítulo 1 de João, né, do Evangelho, lá é definido. Mas sabe o que Daniel Wallace fala? Que não pode ser definido. Por quê? Porque isso seria sabelianismo. Ou seja, o próprio Daniel Wallace fala que Cowell estava sendo sabelianista, ou seja, estava sendo unicista, se ele interpretasse dessa forma o texto. Ou seja, o que eu quero trazer aqui para vocês é que a gramática também defende a unicidade de Deus, tá? E a gramática não é uma coisa exata. O Jeremias vai puxar para o lado dele e eu vou puxar para o meu lado, vai ser essa eternidade, né? Professor Jeremias, sua vez. Tá aberto meu microfone? Tá aberto? Vocês me ouvem? Tá bom para ouvir, Jeremias. Pode falar. Legal. Eu quero dizer para o meu amigo, filho da verdade, primeiro, calma. Segundo, dizer que esse seu argumento de querer previamente me desqualificar, dizendo que eu vou levar você para a gramática, e de antemão já vai querer demonstrar que os gramáticos, eles não têm harmonia entre si. Todo mundo que me conhece já sabe que eu falo isso há muito tempo. Mas, na verdade, não é que os gramáticos não estão batendo entre si, em harmonia entre si. É que você não fez letras. Quem não concorda entre si são os linguistas e os gramáticos, quando nós temos excessos da gramática. E aqui eu apresento para você o Marcus Baino, que escreve Bagno, mas é Baino. Este é uma autoridade, um sociolinguista que é muito requisitado, dos mais prestigiados aqui no Brasil. Ele bate no Celso Cunha, que é um gramático de língua portuguesa, só para você ter uma ideia, bate no Pasquale Cipro Neto, no Ulisses, entre outros, o Bechara e tudo mais. Só para você ter uma ideia, o Pasquale é muito respeitado. E ele diz o seguinte: segundo Pasquale, os pronomes meu, seu, teu, seus, vosso, vossos, nossos, nossas, constituem sempre pronomes possessivos. Aí ele diz: será mesmo assim? A minha saudade me mata. Alguém toma posse da saudade? Mas veja que você usou o pronome minha. A tua mulher. Alguém toma posse da mulher como sendo uma propriedade? Se nós fôssemos na época do descobrimento, muitas aspas aqui no Brasil, poderia até ser, porque naquele tempo, né? Mas agora não é um anacronismo, nos dias de hoje. Então pronto, então nós temos aqui uma discordância. Ele diz que esses pronomes não são, na verdade, pronomes possessivos nesses contextos. São apenas adjetivos, porque aí é uma questão de contexto e de semântica. A semântica prevalece a morfologia. Então, meu irmão, isso que você falou foi chover no molhado, já sabia, ensino isso há muito tempo. Mas eu vou te levar assim para a gramática, porque você não pode descartar a gramática como você está fazendo, ou tentando. O que você tem que fazer, filho da verdade, é colocar um equilíbrio. Por exemplo, quais são
as discordâncias dos linguistas com os gramáticos. Se você disser, nós vai descer, os gramáticos vão tirar sua nota, vão reprovar você da escola, só que a linguística vai dizer, peraí, houve comunicação, o interlocutor entendeu? Então, o locutor, que é você que falou, nós vai descer, se comunicou perfeitamente. Então, legal, não deixa o cara reprovado por isso não, que ele se comunicou, que é o mais importante, é se comunicar. Então, a linguística trata da comunicação e a gramática como se comunicar normativamente. Outro sim, se você quiser tirar a gramática, rasgue a Bíblia. Porque você acabou de citar agora 2 gramáticos aí para endossar sua fala. Então, a sua fala tem um problema na origem. Você quer desqualificar apresentando a gramática com 2 gramáticos. Não faz sentido isso. Eu vou te levar assim, tá? Para gramática. Paulinho. Bom, o próprio Jeremias ele concordou comigo, né? Ele só mostrou que a gramática ela é uma coisa que não é uma ciência exata, não é uma verdade absoluta. A gramática vai ter as suas divergências entre cada professor, cada mestre da gramática vai ter uma divergência um com o outro. O que não faz sentido, que seria uma coisa muito redundante. Não faz sentido partir para essa gramática. Eu acho melhor a gente ficar com o português, que já é o essencial, né? Então, o que eu gosto de abordar é a Bíblia no português mesmo. Porque se for para a gramática grega, até os próprios gramáticos eles divergem. E com isso, eu acabo com esse argumento de autoridade que mostra para todo mundo que a gramática não adianta, não é a verdade absoluta. Então, a gente não deve tratar a gramática como uma verdade absoluta, e sim a Bíblia. Sim, o que está escrito no português mesmo. Não precisa de tudo isso, até porque, que eu saiba, o Jeremias não traduziu nenhuma Bíblia. Quem traduziu essa Bíblia que eu estou lendo aqui foi um gramático, uma pessoa que entende, traduziu para o português. Então, eu tenho que concordar com o que está escrito no português. Não adianta dizer, faça análise morfológica, sintática no grego, enfim. É papo furado, né? Sim, e o que eu vou abordar também é a respeito do conceito de pessoa, mais para frente. Daqui a pouco. Vou abordar com vocês o conceito de pessoa e como esse conceito mudou para justificar uma trindade que não existe. Esse conceito de pessoa, ele vai mudando de acordo com o tempo até chegar aos dias de hoje. Eu fiz um slide, vou disponibilizar para vocês no meu perfil, tá lá o link, da linha do tempo do conceito de pessoa. E é isso que a gente tem que entender para saber que o que na verdade Jeremias defende é um triteísmo, né? E não uma trindade. Até porque toda trindade é triteísta. Queira ele ou não, toda trindade é triteísta. Porque a trindade vai cair em vários problemas que eu vou abordar mais para frente, que vai ser a próxima coisa que eu vou falar na minha próxima oportunidade. Mas só deixando bem claro aqui, eu não sei se o Jeremias se preocupa com o pessoal que está ouvindo. Eu me preocupei, todo o material está no link. Tem mais de uns 10 PDFs do estudo que eu realizei para estar debatendo aqui, que eu vou estar abordando mais para frente, a respeito do conceito de pessoa, a respeito do conceito de Elohim, de Errad, tudo isso está aí para vocês baixar e entender melhor, tá? Então, novamente, o comentário que o Jeremias iria fazer já não vai valer mais de nada, porque a gramática não é a ciência exata e para mim não tem serventia nenhuma. Agora vamos, professor Jeremias, pode falar. Ele está dizendo que a gramática não é ciência exata. É impressionante como ele já queima na largada. A gramática nem ciência é. A gramática é a norma da língua. Chama-se gramática normativa. Ela vai normatizar. Ela vai colocar ali as coisas dentro de uma morfologia, de uma sintaxe. Aqui é um verbo, aqui cada verbo é uma oração, aqui nós temos um sujeito, aqui nós temos um verbo de ligação, se tem um verbo de ligação, teremos um predicativo do sujeito. São essas coisas que a gramática vai fazer. Ela não é uma ciência, ninguém falou que é uma ciência. Quando você diz que ela não é uma ciência exata, mostra o seu total desconhecimento da gramática.
E você não me neutralizou. Eu vou usar a gramática sim, porque nós estamos falando de linguagem. E a gramática é sempre evocada para tratar dessas nuances. Segundo, a linguística sim é uma ciência. E eu acho que você também desconhece. Eu vou apresentar linguística e análise do discurso para você, que é uma outra ciência que a gente chama de ciência em fase embrionária, que ela é do século XX, com Bakhtin, que você deve não conhecer, o Michel Foucault também, que são expoentes da análise do discurso. Esta é uma ciência, mas é exata porque é ciência? Não, meu querido. Ciências exatas, nós temos a física, que vai trabalhar com cálculo, e a própria matemática. Essas são ciências exatas. Biologia, eu não conheço muito bem, mas parece que a questão biológica, depois vocês podem até falar, quem sabe mais sobre isso, não vou entrar nessa área, parece que não é tão exato, que tem anomalias, né? Anomalias de genes e tudo mais. Então já não tem uma exatidão. Pode ser que eu esteja falando uma besteira na minha área. A história é uma ciência, sabia disso que a história é uma ciência? Mas é exata? Não. Então, meu irmão, a ciência, por mais que não seja exata, você tem que trabalhar. Arqueologia, antropologia são ciências. E são ciências humanas, e não são exatas. Legal? Então vamos direto ao debate? Vamos lá, né? Quem faz a pergunta é eu? Eu faço a pergunta, é isso? Filho da verdade. Você vai demonstrar que existe uma única pessoa dentro da deidade. E falaram para mim, que tem muita gente aí falando, que hoje numa live você disse o seguinte, Isaías 9,6. Jesus é o Pai da eternidade. Nos explique esta. Como que alguém é pai daquilo que não tem começo nem fim? Eu quero saber se você entendeu esse conceito. Como que eu sou pai daquilo que não é temporal? Vai, tá contigo. Tempo para você, Paulinho. Bom, vou responder essa pergunta de Jeremias, né? É uma pergunta muito simples. Você é até bem rápido, né? Para ele que defende uma geração na eternidade, eu acho que não é difícil entender que existe um pai da eternidade. Eu acho que o maior absurdo, inclusive é uma contradição que ele está falando, questionar a respeito de alguém que é pai da eternidade, logo ele acreditando que existe um filho que é gerado eternamente ou na eternidade. Então não faz nenhum sentido. Resumindo, Jesus é chamado de pai da eternidade e na verdade ele seria chamado, é o que a Bíblia vai dizer, será chamado pai da eternidade. Por que será chamado? Porque quando Deus encarna e ele se manifesta como filho, né? Veio como homem, como filho de Deus. Quando ele faz essa economia, essa kenosis, né? Essa diminuição, esse esvaziamento para se tornar homem, ele assume a identidade de filho de Deus, assim como nós temos a mesma identidade, assim como os judeus também tinham a mesma identidade de filho de Deus. Isso não é algo que caracteriza ele ontologicamente. Mas, enfim, ele será conhecido como Pai da Eternidade. Por quê? Porque Jesus ele já sabia que as pessoas daquela época e de hoje não entenderia que ele, na verdade, é o Pai da Eternidade. Então, quando ele vem como filho, ele confunde muitos que não têm a revelação. Inclusive, o próprio Filipe, ele não sabia. Quando ele questiona, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus fala, há tanto tempo eu estou convosco. E não tendes me conhecido, Filipe? Então, o próprio Jesus, ele fala para Filipe quem ele é. E a partir daí, Filipe entende. Então, essa questão dele ser reconhecido como Pai da Eternidade é posteriormente. Por quê? Porque ele veio como filho. Muitos hoje não vê Jesus como Pai da Eternidade. E essa promessa diz que o menino que iria nascer, este será chamado Pai da Eternidade. Em qual momento? Quando Jesus voltar nas nuvens, aí todos vocês vão saber quem é o Pai da Eternidade. Aí vocês vão saber quem é o Pai Eterno. Aí vocês vão saber quem é o único Criador de todas as coisas. Assim como está escrito em Jó capítulo 8, versículo 9. Assim como está escrito em Isaías 44, versículo 24. Que Deus criou tudo sozinho. Ele
criou tudo sozinho. Ele utiliza a primeira pessoa do singular para se referir a si mesmo. Porque a primeira pessoa do singular, para que todo mundo sabe, né, significa só uma pessoa. Em nenhum lugar vai significar 3 pessoas, né? Então, assim, é bem prático. Quer dizer, ele não ia utilizar a gramática, dizendo que não era uma ciência exata, não sabia nem o que era ciência, para dizer que a gramática é ciência. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo? Legal? Por favor, falem comigo. Ele disse que não ia usar a gramática, dizendo que a gramática não era uma ciência exata, considerando a gramática uma ciência, ele nem sabe o que é uma ciência. E agora ele utiliza a gramática para dizer que eu é a primeira pessoa de singular. Meu querido, você se decida. Você se decida. Você já está queimando a segunda na largada. Vão anotando aí, hein? É a segunda queimada na largada. Agora eu vou te ensinar, que você não respondeu. Eternidade é aquilo que não tem começo nem fim. É atemporal. Logo, ser pai daquilo que não tem começo nem fim significa simplesmente uma função messiânica dele. Uma função messiânica que remete à sua condição de eternidade. É como se fosse um exagero. Ele é tão eterno que é pai daquilo que não tem começo nem fim. Para você anotar, anote aí. Segundo, você disse que ele se manifestou como filho, que era o pai. Então nós temos uma variação em Malaquias 3,6, diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós não sois consumidos, ó filhos de Jacó. Se ele mudou, já era o pai. E veio como o filho, o próprio pai. Então já tem uma mudança aí. Aí nós encontramos aqui em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, dizendo: todo dom, toda boa dádiva, vindo do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Se ele era o Pai na eternidade, e agora, não da eternidade, na eternidade ele era o Pai, e veio como filho, já teve uma variação. E o texto de Tiago é categórico: em que não há mudança nem sombra de variação. Sombra! Então Jesus já mudou. O seu Deus aí é um Deus estranho. 3. Em Hebreus, no capítulo 1, Deus exalta a Jesus. E veja o que ele está falando aqui, hein? 2 pessoas comunicando. Quanto do Filho diz. Se alguém diz o Filho, logo esse é o Pai. Ó Deus. Hebreus 1:8. Ó Deus. É um vocativo, ó Deus, tá? Ele está chamando. Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, aborreceste a iniquidade. Por isso Deus está na eternidade. É um diálogo. Está na eternidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais que a teus companheiros. E tu, ó Senhor, o Pai chamando Jesus de Senhor. Olha, estão conversando. E tu, ó Senhor, no princípio fundaste a terra. E os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces para sempre. O que está mostrando aqui? Jesus é imutável. Malaquias 3,6, o Pai é imutável. Jesus é da mesma condição, da mesma natureza, é imutável. Tiago 1,17, não há mudança nem sombra de variação. Calma que ainda tem mais. Em Hebreus, no capítulo 13, Hebreus no capítulo... Vou dar um acabou minuto já. a mais para ele também. Ah, já passou? Passou. É na próxima, então. 3 minutos agora para o Filho da Verdade, Paulinho. Bom, a gente percebe que o Jeremias está meio perdido. Eu acho que ele nunca debateu com um unicista de verdade, né? Assim, um unicista que realmente se dedica no estudo da unicidade de Deus. Eu queria só mostrar para o Jeremias, inclusive ele pode até baixar o slide que eu fiz aqui e julgar depois, a respeito da história do conceito de pessoa, tá? A história, a linha do tempo do conceito de pessoa. O conceito de pessoa no grego antigo é prosopon, né? Que prosopon significa máscara. Então, esse conceito ele é carregado também para Roma, no latim, que também vai significar máscara, ou função, ou como a pessoa se apresenta, né? Então, a gente vê que o conceito de pessoa, na época dos apóstolos, dos discípulos, né? Significava máscara, ou um papel que a pessoa exerce. No teatro, as pessoas vestiam as máscaras, né? Máscara de sorriso, máscara de tristeza. E isso representava cada pessoa. Ou seja, no teatro, uma pessoa
que seria o humano, né, um ser humano, ele poderia ser várias pessoas em um teatro, né? Assumir o papel, porque pessoa é um papel, é assumir um papel no conceito da época. Quem inventou o conceito religioso de pessoa primeiro foi Boécio, né? No ano de 512 depois de Cristo. Ele vai dizer que pessoa é uma substância individual de natureza racional. Mas aí ele cai no erro do triteísmo. Porque se pessoa é substância individual de natureza racional, logo são três pessoas. Ou seja, três substâncias individuais de natureza racionais. Aí vai cair no triteísmo, vai dizer que tem três mentes. Aí vem, sabe quem para corrigir? Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai refutar o próprio colega de estudo, né? Vamos dizer assim, o próprio rapaz que é da mesma fé que ele. Tomás de Aquino vai dizer que o conceito dele é mais ou menos, não está todo errado, mas não é certo também. Aí Tomás de Aquino vai inventar outro conceito para defender a Trindade, para tentar justificar algo que não existe e nunca vai conseguir. Porque o conceito que Tomás de Aquino inventou é subsistência individual intelectual. Ou seja, cai no mesmo erro, três intelecto, ou seja, triteísmo. Aí depois ele vai reformular e vai dizer que pessoa significa relação. Ele resolveu o problema do triteísmo quando ele fala que pessoa significa relação, mas aí ele cai em outro erro. Porque relação é algo impessoal. Então ele não tem como tratar relação como pessoa. Não existe isso. Então, mais uma vez, ou a Trindade é triteísta ou ela é modalista, unicista. Legal. Eu sou o senhor. Legal. Aí, de novo, é a terceira queimada. Anote, a terceira queimada na largada. A primeira, ele disse que a gramática era uma ciência que não era exata. Então, ele falou que não iria usar a gramática. Na segunda fala, ele já colocou dizendo que aqui é uma pessoa. Falou, não, aqui esse pronome está no singular. Usou a gramática. Agora ele disse, eu prefiro que a gente fique no grego. Quem que lembra disso? Fique no grego, no português, porque já traduziram para a gente. Lembram disso? É a terceira queimada. Agora ele falou a palavra pessoa no grego. Ô meu filho, bipolaridade? Uma hora tu é uma coisa, outra hora tu é outra. Lembrando que não é um adiômeno, é apenas eu tentando entender. Está muito difícil entender você. Aí depois você disse, o Jeremias nunca debateu com quem entende. Então tu vai tomar um pau aqui hoje para tu criar um pouquinho de juízo e estudar mais. Por errar, os pais da igreja erraram também. Por exemplo, subordinacionismo. O Orígenes, ele disse que Jesus era igual ao Pai, mas era eternamente subordinado ao Pai. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. O Filho era inferior ou subordinado no seu ser a Deus Pai. Orígenes, em seus atributos, falou isso. Um dos pais da igreja primitiva advoga de forma que subordinacionismo ao sustentar que o filho era inferior ao pai. Uma besteira que ele falou. Quando eu disse para uma certa pessoa que todo mundo que está lidando com a doutrina mais enigmática, atraente e fascinante do Evangelho, que é a Santíssima Trindade, tem escorregões, é porque ela é desafiadora. E isso é bom quando a gente erra. Quando a gente erra, a gente só não pode se afastar do núcleo, que o núcleo é que nós temos três pessoas distintas dentro desse ser chamado Deus. Agora você diz o seguinte, não, a palavra pessoa não serve. Você é uma autoridade para dizer que não serve? Você também não está entendendo o que é um neologismo, meu querido. Quando você diz, olha, fulano de tal foi quem surgiu com essa palavra. Parabéns, é um neologismo. Neologismo vem da palavra neo, que é novo, e logismo de logos. E logos quer dizer nova palavra, uma nova expressão. O mundo existe para isso. Agora eu vou desafiar você. Diz pra gente aí. Cargó erotesso tom patera kai alon paracleto. Doce remin eiston aiwana. Já que você citou o grego, eu quero que você fale o que eu disse aqui e faça agora a análise sintática que você usou a gramática. Se você não usar a gramática, não vai ter debate. E aqui eu ganho de você. Você disse que não ia usar e usou. Agora você é obrigado a usar a gramática. Cargó erotesso tom patera kai alon paracleto. O que está aqui escrito?
Quantas pessoas nós temos aqui? Lembrando que a palavra pessoa é um neologismo. Se você não quer usar a palavra pessoa porque é inadequada a Deus, parabéns. A palavra espírito também é inadequada a Deus, porque é uma linguagem humana. A palavra Deus... Segui o tempo certinho agora, hein? Vamos lá. Vamos lá, né? Primeiro, uma das estratégias sujas que se utiliza no debate é o ataque à fonte, né? E foi isso que o Jeremias fez, atacou a própria fonte que criou a própria doutrina da Trindade para se fazer justo em um debate. Eu acho isso bem esquisito, na verdade, né? Atacar a própria fonte que ele acredita que é a fonte da onde surgiu a doutrina da Trindade. E primeiro, eu não estou só falando de gramática, eu estou falando da filosofia, o conceito filosófico de pessoa. E esse conceito filosófico, os trinitários tentaram mudar a gramática. Mas a gramática está aí para todo mundo. Mas eu estou me abordando ao conceito filosófico de pessoa, que a própria religião católica, ela tentou inventar um conceito dela mesma. Não só uma vez, 3 vezes. E foi o que eu falei. Também usou de ad hominem, né? Mas isso aí todo mundo já percebeu. E eu queria deixar claro que eu me preocupei em estudar e deixei para vocês o link de tudo que eu estudei. É claro que eu não li todo o livro completo. É claro que eu abordei apenas os temas em que eu ia trazer aqui. Mas tá lá para vocês baixar de graça, tá? De graça. Eu me preocupo não só com o meu ego de ganhar o debate, mas com todos que estão ouvindo, para ver que eu tô falando, que eu tô falando tem fundamento, tá? Então, assim, ainda não deu tempo de eu abordar, eu acho que vai dar. Eu vou tentar ser rápido, tá? Eu vou entrar na Bíblia, né, para quem tá ansioso. Isso aqui é só a introdução, o debate ainda é longo. Eu vou entrar na Bíblia ainda, que aí não tem para onde escapar, né? A Bíblia não defende trindade nem aqui nem na China, né? Mas tudo bem. Vamos lá, entrar para a Bíblia agora, né? Que eu já quebrei o argumento de autoridade do Jeremias, já quebrei essa questão de pessoa, né? Eu acho que o Jeremias não sabia definir o que é pessoa, eu trouxe o conceito filosófico do que é pessoa na própria Trindade, né? Porque a própria Trindade prega. Enfim, vamos entrar para a Bíblia agora, né? Eu queria... O Jeremias só faz pergunta, né? Mas responder, até agora eu não fiz nenhuma pergunta. Então vai ser a minha primeira pergunta agora. A minha primeira pergunta é... Isaías 44:24, Jó 9:8, é 8:9 se não me engano, vai falar que Deus, ele se apresenta na primeira pessoa do singular, no português, tá? Na primeira pessoa do singular, ele se apresenta, eu. A pergunta para o Jeremias é, e eu sei que ele não vai responder, em qual gramática alienígena que ele conhece que a primeira pessoa do singular, o pronome eu, significa 3 pessoas. Porque ali Deus ele fala assim, ó, eu sozinho criei os céus e a terra. Ou seja, Deus é redundante. Ele fala eu e sozinho. Tempo. Professor Jeremias. Bom, não vai ter debate. Ele perdeu o debate. Ele foi para a gramática, disse que não ia usar gramática, foi para a gramática, eu desafiei ele na gramática e ele caiu fora da gramática. Ele não está respondendo. Enquanto ele não responder, a gente não vai sair. Cargó, erotesso, tom, patera, cai, alon, parácleton. O que eu disse aqui que você citou grego, então você vai ter que saber, no mínimo, eu não sou um especialista, eu sou um estudante do curso de grego. Eu não pago de especialista, mas você citou grego, agora você vai ter que saber o que eu li aqui. E eu quero que você faça análise sintática para a gente saber quantas pessoas nós temos aqui. Agora, ele disse que eu não sabia a definição de pessoa, meu Deus, o bichinho vai apanhar de novo. Olha aqui, Wilmington, é o que isso aqui? O que tá aqui, ó? É o quê? Comentário o quê? Acadêmico. Você citou aí pessoas, agora tá na hora também de aprender um bocadinho, né, filho? Aqui, ó. Será que o professor sabia? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Personalidade. Aqui, ó. Personalidade. A personalidade consiste de intelecto, emoções e vontade. Isso aqui para falar que o Espírito Santo tem um intelecto.
Quando vier o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas. Meu querido, ensinar é uma atividade intelectual, tá? Quem ensina está usando o intelecto, tá bom? Sabia disso não? Então, receba. 2. Emoções. Não entristeçais o Espírito Santo. Efésios 4:30. Então, para a gente caracterizar ele como uma pessoa, nós temos que ver as características de uma pessoa. Ele fica triste, tá bom? Vontade. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 12. O mesmo Espírito é quem distribui os dons a cada um como ele quer. Então, ele tem querer, é vontade, tá bom? Então, o professor sabia. Oh, meu Deus do céu, olha aqui. E é um comentário de quem? Do Wilmington. O professor estuda e é um calhamaço, tá bom? Então, para você nunca mais dizer que o professor não sabia. Nada demais, mas a gente precisa pontuar. Agora, vamos voltar aqui. Vamos lá, meu filho, faz análise sintática aí. Você que me levou para o grego. Essa parte eu domino. É desse versículo aqui. Se alguém aqui me fizer perguntas do grego, não vai ter respostas, porque eu tenho a humildade de dizer que eu sou um aluno. Tá aqui uma das anfitriãs, que é a Eliette. Mandei ou não mandei para você, Eliette? Em tempo real, estudando o grego com o meu professor. Mandei ou não mandei? Mandou. Então, eu sou um estudioso. Eu não sou um mestre em grego. Ainda não, mas eu pretendo ser. Você vai ter que saber, vai. O que está dizendo aqui, ó? Cargó, erotesso, tom patera, cai, alon, paráclito. E eu quero saber quantas pessoas tem aqui. Ó, o pessoal tá cobrando aí o tema, hein, de vocês, começou a entrar aí na gramática, tá nessa briga aí até agora e tá todo mundo esperando o tema. Não, na verdade... Para você agora tempo. Na verdade, eu já entrei no tema, né? Já citei o texto que eu queria que o Jeremias respondesse. Quantas pessoas tem ali no texto? Isso faz parte do tema da Trindade, né? E dá para perceber que o Jeremias está um pouco desesperado. Ele está usando uma estratégia, para quem que não sabe, né? De desvio. O nome da estratégia é desviar o foco fazendo: ah, meu Deus, não sei o que, meu filho, olha, tá vendo, pessoal? Então essa estratégia é muito comum e é uma estratégia suja de debate para tentar persuadir as pessoas, tá? Assim, eu vou mostrar o texto aqui para vocês, para que vocês entendam qual foi a minha pergunta para o Jeremias, tá? Para você ver como já entrei no tema. Aqui, ó, computador. Aqui, ó. Para que todo mundo leia aqui, ó. Ó, eu sou o Senhor. Aqui é uma pessoa só. Pronome, primeira pessoa do singular, beleza. E que faço todas as coisas. E que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. E a pergunta para o Jeremias que eu faço novamente, ele ainda não respondeu. Quantas pessoas tem nesse texto? Quem é essa pessoa aqui, ó, que fala eu? Qual pessoa da Trindade é essa que fez tudo sozinho, sem a ajuda de ninguém? Eu queria que ele respondesse esse texto. Não tem só esse texto que vai falar isso, tá? Tem uns 4 textos que vai falar a mesma coisa. O outro é Jó 9:8, é 8:9, se não me engano. Você pode pesquisar aí. E a pergunta sobre a Trindade. Quantas pessoas criou os céus e a terra? A pergunta é bem simples. Não precisa fugir da pergunta. É o que eu falei, né? Eu vou fazer só uma pergunta e ele não vai responder. Porque essa pergunta aqui acaba com qualquer doutrina falsa a respeito de Deus, tá? Acaba com a doutrina unitarista, que os unitários também acreditam que existiam várias pessoas criando, e acaba com a doutrina da Trindade, que também acredita que existiam várias pessoas criando, tá? E não é só esse texto, lembrando, eu conheço a resposta que as pessoas dão para esse texto. E não é só esse texto. Tem outros textos que não podem usar essas respostas. Então, essa é a única e primeira pergunta que eu fiz e eu estou esperando a resposta, tá? Assim, só para contextualizar mais, tá? A questão aqui. Eu creio em uma única pessoa divina, e isso a Bíblia mostra claramente, essa única pessoa divina, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E que ele, por meio do seu grande amor, se fez carne e habitou entre... Puxa, saiu aqui. Se fez carne e habitou entre nós para a nossa justificação. E como homem, ele agiu como homem. É por isso que as pessoas não entendem.
Sou eu, né? Isso. Pois Entendeu a é, pergunta aí, né, professor? Não tem pergunta não. Quem fez a pergunta primeiro fui eu. Eu fiz a pergunta e ele correu. Quando ele recorreu à gramática, eu disse o seguinte: já que você citou a gramática, você disse que não ia, você disse que é para a Bíblia, aí eu falei, vamos para a gramática. Foi isso. E eu disse, não vamos sair desse debate, desse ponto enquanto ele não responder. Quem está correndo aqui é ele. Ele está querendo jogar para cima de mim. Olha, o texto que eu citei, ele disse que até agora eu não citei a Bíblia. Eu acho, se eu não estou cego, se eu não fiquei doido ainda, eu acho que aqui é o Evangelho de João no capítulo 16. No capítulo 14, versículo 16. Olha o texto que eu li aqui, ó. Olha aqui, ó. Cargó erotesso ton patera, kai alon paráclito. Vamos! Responda gramaticalmente. Primeiro, mostre quantas pessoas nós temos aqui. É Bíblia. Enquanto você não sair daqui, enquanto você não responder isso, a gente não vai sair. Professor, aproveitando aí o seu tempo, que ainda falta 2 minutos, a gente pode até dar uma pausa. Se a gente for ficar só nesse, realmente não vai ter debate. Já passou essa rodada, essa situação. Se ele está equivocado ou não no que ele falou, a gente pode rever depois no vídeo, eu vou repostar e vocês analisam, melhora o que tiver achado. Vocês mesmos se analisam aí. Bora falar do E Flamengo melhora. aí, que é melhor. Daí o pastor Wilson. Bora falar do Flamengo aí, que tá bem melhor do que ficar aí desse jeito aí. Não é debate, não. Infelizmente, eu tenho que falar isso aqui para vocês. Ninguém tá querendo Falou especialista em debate. Eu vou falar. Calma, vamos aí, vamos voltar aí para a parte Não vamos importante. avacalhar, Se não. for essa bagunça aqui, realmente não dá. Porque Não o vamos Wilson avacalhar também, não. Está Não. tendo um bom debate, Aliás. está ótimo. A gente só quer que volte para o tema. Não vamos É, avacalhar vocês estão também, muito não. nesse gramática, o rapaz falou que não ia usar, eu acabou posso falar aqui usando, tá rapidão? nessa. Eu posso falar Diz, rapidão aqui? diga rapidão. Tem 5. Se ele 50 falar, minutos. ele fez ad hominem comigo, se ele falar, esse camarada aí, Ah. vieram lá falar pra mim, corre lá na live lá que ele tá fazendo deboche com você. Esse aí. Inclusive ele disse, eu sou da Trindade. Então vamos voltar para o Se debate. ele falar, eu não fico. Porque Vamos ele voltar para o debate. eu não quero. Eu não Calma aí, quero- professor, também não precisa disso, não. A gente quer saber se vocês dois vão voltar a debater ou não. Porque você tá dizendo que não vai ter debate, porque comentou. Então vamos voltar aí, cada um responde as perguntas um do outro. Então Não vamos quero Você tá que fazer falando o em cima da. seguinte. Enquanto eu tô Um falando, minuto, professor. professor. Tempo Nem eu tô para entendendo. o Paulinho retorno. Tá, a gente vai voltar, né? Cada um tenta responder. Se não souber responder, é só dizer que não sabe. Eu debate com ele. Tempo Com ele. com o Paulinho aí. Já agora. acabou, Vamos para o professor. debate. Debate do tema. Acabou? Vamos lá. O pessoal tava pedindo para entrar na Bíblia, né? Eu quis fazer ali só a introdução, falando a respeito do conceito de pessoa filosófico e falando a respeito das estratégias de Jeremias, né? Por isso que acho que ele tá meio nervoso, porque eu tô expondo as estratégias que ele tá utilizando. Mas assim, eu já fiz a pergunta bíblica e dentro do tema da Trindade, que tá lá em Isaías 44, 24 e em Jó 9:8, 8:9, não sei. Mas você pode pesquisar aí. Beleza, é esses dois textos que vai falar a mesma coisa. Que Deus, que ele se identifica como eu, ele fala eu, primeira pessoa do singular, sozinho. Eu tô falando o português básico do básico. Eu não sou mestre em grego, nem mestre em nada, tá? Dá pra ver. Eu só sou um estudioso da Bíblia. Agora, estudioso da Bíblia, eu sou. Eu conheço muito bem o que eu tô falando. Eu não tô falando aqui mentiras. Porque se fosse uma mentira, eu não acreditava. Eu não tenho um ego para acreditar em mentiras. Então, assim, esse texto, inclusive, é um dos textos que não me faz ser trinitário. O meu sonho é ser trinitário, o meu sonho. Mas é impossível dentro de textos como esse. É impossível ser trinitário dentro de textos como esse. Então, o texto que eu citei foi Isaías 44, 24. Quantas pessoas tem ali que se identifica como eu? Porque eu não conheço, tá? Em nenhum lugar do mundo. Alguém que fala eu, mas na verdade é outras pessoas. Não conheço. São 3 pessoas, não conheço. Sempre quando é mais de uma pessoa, existe um pronome certo para isso, tá? Então, assim, Isaías 44, 24. A gente não pode fugir desse texto. É um texto que não me faz ser trinitário. Não só esse texto, como diversos outros textos. Ah, mas como entender
Que aí vai chegar nessa questão que eu vou responder para vocês. Como entender Jesus falando com o Pai? Aí eu posso responder para vocês, se o Jeremias quiser perguntar a respeito disso, né? Se a Trindade não existe, como é que Jesus fala com o Pai? Eu posso responder. Vamos entrar no tema bíblico. Eu fiz a introdução, citando o conceito de pessoa, o conceito filosófico de pessoa, o conceito da palavra em si, né? Por causa que era a introdução, mas agora a gente já está no tema, na Bíblia, Trindade versus unicidade. Uma pessoa divina versus 3 pessoas divinas. Tempo, professor. Não, tá inviável. Porque ele fez uma pergunta, sendo que eu fiz a primeira pergunta. Ele não respondeu a minha pergunta. Ele correu da minha pergunta. Ele evita trabalhar minha pergunta. Ele disse que não ia falar de gramática, falou de novo. Aí eu enquadro o cara e eu fiz questão de pontuar. Aí a Aline disse, depois eu vou ver o vídeo. Não precisa, eu fiz questão de pontuar. A primeira largada, primeira queimada na largada, eu fiz isso. Ele disse que a gramática, eu estou repetindo, hein? A gramática não era uma ciência. Eu falei, ele nem sabe o que é ciência. A gramática nunca foi ciência, meu Deus do céu. É uma Mas norma. já não ficou claro que ele não sabe mesmo? Ou que você entende que ele não sabe e a gente tem que continuar. Porque se você for parar nisso aí, não vai ter debate mesmo. Não vai. Isso quer dizer que ele perdeu. Porque se você faz na primeira pergunta, vamos lá. Você faz a primeira pergunta para mim, Jeremias, eu não vou usar gramática. Aí eu parto do princípio usando gramática. Você disse que não ia usar, vai usar? Como que é? Você decidiu? Aí o cara nem para dizer, e tá dizendo que eu não tenho humildade, nem para ter humildade para dizer assim, rapaz, me desculpe, eu acabei usando, então vamos usar a gramática. Não, ele também não falou isso. Continua dizendo, aqui é a primeira pessoa. Eu nunca fiquei sabendo que eu... Ajuda nós aí. Tá todo mundo falando aí embaixo, querendo ouvir. Desculpa aí, Paulinho. Pede desculpa aí pra continuar o debate. É porque assim, quando tem um debate... quando tem um debate, a pessoa faz 3 perguntas para aquela pessoa. Às vezes ela nem consegue responder 2. Deixa passar. Isso prova que ele está despreparado. Não tem problema, não tem problema. A gente quer ouvir o que vocês entendem sobre os textos. Não, rapidinho. Então, ganhou o debate? Rapidinho, com todo respeito. Ó, eu vou te dar um prêmio depois no WhatsApp, eu vou mandar o troféu. Ó, rapidinho, com todo respeito. Em debate, pelos que eu assisto, tá? Em vários debates. Quando uma pessoa não responde uma pergunta, fica para as pessoas julgarem. Você pode dizer, Arthur não respondeu a minha pergunta. Quem vai julgar é as pessoas que estão ouvindo. Se eu respondi ou não. Então você vai... Você respondeu? Você vai trabalhando... Rapidinho. Você vai trabalhando outros temas ou outras questões que você tem anotado aí. Se eu não respondi... Eu não anotei nada. Eu já sabia que era previsível, nem ia estudar. Só para deixar claro para todo mundo. Responder ou não pergunta é um direito de quem está debatendo. Não é não. Porque você está o tempo todo dizendo, ele não respondeu essa minha pergunta. E se vocês que estão aqui começarem a prestar atenção, esse texto já responde essa pergunta dele. Que ele está evocando o quê? Uma só pessoa na deidade. Esse texto isaiano. E eu estou mostrando aqui, cargó erotesso tom patera. E eu rogarei ao Pai. Ou eu peço o Pai, que está assim no grego. Eu peço o Pai. Aí o tom patera vai entrar como objeto direto. Cai alon. Alon é outro ser. Pneuma. Então está mostrando aqui um rogando aqui ao Pai, e o Pai enviando outro ser. Olha, o alon é outro ser, e o Champler até diz assim, essa escola fala que é outro ser da mesma espécie. Esse diz que é apenas outro ser. Já não é a mesma pessoa. Então, a tua resposta já está aí, é que você tá tão preocupado em querer vir com os seus ad hominem, dizendo que eu estou fazendo ad hominem, dizendo, você viu? O Jeremias está com ad hominem. Você viu? Isso não vai colar, Jeremias. Essa é a tua falinha. Mas aqui não tem como debater com uma pessoa despreparada. Você não está entendendo. Quando você diz que aqui no canto isaiano é uma só pessoa, e antes disso eu já citei esse texto já está mostrando 3 pessoas. Agora, cite esse texto. Trabalhe esse texto. Cargó, erotesso, tom patera, caialon, paráclito. Quantas pessoas tem aqui? Aí a gente começa a... Já passou aí dos 3 minutos, você não respondeu a pergunta, eu também tô... Respondeu, né? Do seu jeito, não tem problema, foi respondido. Mas o pessoal tá querendo comentar aí só para ver se ajuda fluir aí um pouquinho. Fazer um juízo aqui, apesar de discordar do Paulinho, eu vou fazer um juízo. Por exemplo, mesmo que nessa proposição, o Paulinho, de algum modo, ele faça a análise sintática desse texto aí, seja no grego ou no português, independente. Se ele fizer. A primeira definição que ele trouxe, a priori,
foi que persona de prósopon é uma máscara. Logo, ele vai partir dessa proposição para dizer que o quê? A única pessoa ela veste uma máscara para aparecer como filho. Então, de qualquer forma, mesmo se ele apresentar essa proposição, vai dar no mesmo. Qual seria a ideia? Qual seria o exponencial do debate? Seria fazer as definições, por exemplo, o senhor, aí é um conselho da minha parte. Sou trinitário, mas é o senhor trazer uma definição de pessoa. Seja ela no grego, seja ela pro judeu, seja ela para quem for. Trazer a definição, porque o Paulinho, no caso, ele trouxe a definição dele, prósopon. Ele falou, máscaras era usado, e de fato, essa definição é correta, era usado no período dos teatros, do período helênico e etc. O certo era trazer esse conceito, porque independente se for falar de pessoas, ele vai ter essa carta contra o senhor, de falar que prósopon é máscara, é uma máscara. Sabe por que não vai? Porque ele já disse que eu não sabia, aí eu aproveitei, aqui tá tendo uma torcidinha aqui que eu tô ligado. Eu disse, olha, ele disse que eu nunca estudei, aí eu abri e mostrei rascunhos. Era no mínimo para ele, qualquer um aqui, dizer assim, o Jeremias realmente estudou, você cometeu outro erro em dizer, né, querer me desqualificar. Eu estudei. Aí segundo, eu dei sim a própria definição, foi a palavra pessoa, não, persona, aqui é um neologismo. Como que eu não defini? Eu falei, o que é um neologismo? Aí eu disse, neo é novo, logismo vem de logos, nova palavra. Por exemplo, você não pode dizer que persona é uma máscara, como ele disse, porque ali está, como você disse, a falácia da raiz. Porque se fosse assim, a palavra sabotar é bota de mulher. Porque na Revolução Industrial, alguém pegou uma bota lá, de salto, e jogou nas engrenagens, estava quebrando tudo. Daí a palavra sabotar, sabote. É isso então? Quer dizer que sabotar é bota? Não, não é. Agora é um neologismo. Tem um outro sentido. Assim como a palavra hipócrita, já que ele citou o teatro, significava naqueles dias, na raiz, significava ator. E Jesus transformou no neologismo. Vocês são hipócritas. Vocês falam uma coisa e vivem outras. Vocês são fingidos. Legal? Então é a definição sim. Mas ele não está admitindo. Não, só que essa que é a questão. Por exemplo, é porque, infelizmente, eu tenho que dar o braço a torcer. Não foi só a etimologia, porque a etimologia seria a origem de onde surgiu uma palavra. Todos sabemos disso. Seria a raiz dela, como você bem citou. Mas, por exemplo, ele trouxe a definição de Boécio. E a definição, por exemplo, que ele trouxe de Boécio, que era um escolástico, está correta também. E era uma definição de um dos escolásticos, do pessoal ali, um pouco anterior, se eu não me engano, ao período medieval. Entende? Então, assim, esse que é o detalhe. É contrapor o argumento de pessoa, porque aparentemente eu posso estar errado. Eu não sei se as 70 pessoas que estão assistindo a live estão tendo a mesma perspectiva que eu. Parece que o tema veio para ser pessoa, é discutir o que é pessoa. Por quê? Porque o Paulinho levantou, olha a proposta que o Paulinho levantou. Se tu acredita que são 3 pessoas, logo é triteísmo de qualquer forma. Porque todas as definições, segundo Paulinho, todas as definições denotam substância individual. E a doutrina da Trindade é o quê? 3 pessoas unidas por uma substância. Esse é o detalhe. Esse teria que ser o enfoque do debate, porque não vai, com todo respeito. E ó que eu sou estudante de grego. Mas fazer análise sintática agora não vai resolver. É trazer as definições e os conceitos, da mesma forma que os pais gregos fizeram nas discussões. Eu nem pedi ainda análise sintática. Eu perguntei para ele quantas pessoas tem aqui. Isso não é análise sintática. Peraí. Quando é análise sintática, não se pede pessoas. Se pede sujeitos. Quando você vai para a morfologia, se pede pessoas. Então, eu não estou falando ainda de análise sintática. Eu estou falando de teologia. Pessoas aqui é teologia. Eu já entendi o que é pessoa. E já mostrei que ela é um neologismo. Isso aqui eu já respondi. Agora ele está com um texto isaiano mostrando uma passagem que é... Como que a gente vai falar? Esqueci. Unitária. Uma passagem unitária. Olha, aqui só tem uma pessoa. Mesmo assim ele falou pessoa. Aqui só tem uma pessoa, é unitarismo. Outra... Aí, se é uma só pessoa, eu tô mostrando o contraponto, Biel. Contraponto. Não, eu tô discutindo. Eu só tô não, segurando a minha cabeça. Tô dizendo o seguinte, a proposição dele é falha. Porque no Primeiro Testamento ele está mostrando uma só pessoa dentro da deidade.
E eu estou dizendo, tá bom, então fala aqui quantas pessoas tem aqui. Me desculpa, irmão, mas aí a tua análise está errada. Você deveria muito bem dizer, Paulinho, quantas pessoas tem aqui? Sendo que eu fiz essa pergunta primeiro. Não ele, não foi ele. Ele deveria fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Como está isso em português? Cara, qual era o texto? Eu faço questão de falar em grego porque eu estou aprendendo. Então, bora fazer o seguinte, Jeremias. Bora fazer o seguinte. Uma pergunta aos dois. Bora ver se vocês são corteses um com o outro. Paulinho, tem como tu responder João 14, da questão das pessoas, e explica como é que é na sua visão? E Jeremias, tem como você responder o texto do Paulinho lá em Isaías? Tem como fazer isso? Tem. Então matou, continua o debate. Pô. Bora. Responda, Paulinho. A primeira pergunta fui eu. Silêncio, professor. Coloquei o tempo, Paulinho. Abre o microfone aí. Né? Passou uns 10 minutos aí discutindo não sei o quê. Mas beleza. Vou abordar o tema que ele citou, o versículo lá, né? Ele diz, um envia outro, como é que pode ser a mesma pessoa? Beleza. Percebo algumas estratégias de Jeremias, eu sempre vou citar as estratégias, tá? Apelo à popularidade é uma das estratégias, ele tá pedindo apoio da população e do povo que tá escutando. E o outro é apelo emocional, né? Tipo, ele não responde, não sei o quê. Num debate, Jeremias, pelo amor de Deus, num debate, eu tenho o direito de não responder se eu não quiser. Quem vai julgar é o povo, é o público. Então vamos lá, para o texto bendito do Jeremias. Jeremias, a Bíblia me mostra que lá em Romanos 7, que é o contexto do meu entendimento, Paulo vai dizer assim, porque morremos para a lei mediante o corpo de Cristo. Aqui tem a primeira pessoa. Mediante o corpo de Cristo. Para pertencer a outro. A outra pessoa, Paulo? Não. Àquele que ressuscitou dentre os mortos. Eu estou mostrando para você que a palavra outro não determina se é outra pessoa. Por que Paulo citou outro? Para se referir àquele que ressuscitou dentre os mortos. E ele ainda fala aquele. Como se não fosse o mesmo. Porque Jesus Cristo, ele foi conhecido como um homem frágil. E aquele que ressuscita dentre os mortos é um homem todo-poderoso. É um homem glorificado. É um homem cheio de honra e de glória. É por isso que ele cita outro. Lá em João 14, enviarei outro consolador. Por que ele cita outro? Porque é de outra maneira, assim como lá Paulo vai citar outro também. E não é outra pessoa. Jesus vai vir agora como Espírito para habitar em nós, que aconteceu lá no Pentecoste. Jesus veio como Espírito. Isso é tão verdade que eu estou falando. Você está citando o versículo 17. O Espírito da verdade. No versículo 6, Cristo fala, eu sou a verdade. Então, se o Espírito é da verdade, o Espírito é de quem? O Espírito é de Cristo. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o Consolador que vai vir é o Espírito da verdade. Jesus, diversas vezes, ele fala na terceira pessoa, isso não tem problema. Jesus fala, é necessário que o Filho do Homem, quando vir nas nuvens do céu... Ué, Jesus, mas você não é o Filho do Homem também, não? É outra pessoa, o Filho do Homem? Não é outra pessoa. É isso que vocês não entendem. Não é outra pessoa, só porque fala outro, só porque Jesus fala na terceira pessoa. O próprio Jesus fala, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê e nem conhece. Mas vocês conhecem porque habita convosco agora e estará em vós no futuro. Tempo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Professor, é com o senhor. Tá, então vamos de novo, né? Para você aprender de novo. João capítulo 5, versículo 31 e 32 diz assim: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Então, se Jesus fala dele mesmo, o testemunho dele é mentiroso. É isso que ele está dizendo. Versículo 32. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Então, para o testemunho de Jesus ser verdadeiro, precisa de uma fala externa dele, que não é a dele. Se Jesus é o Pai, eu tenho a autoridade dele para dizer que esse Jesus é um mentiroso. Ele disse isso. Calma que o que está ruim vai piorar para você. Porque eu estou mostrando que o Jesus dos unicistas é um cabra mentiroso. E não é o da Bíblia. Veja só. Em João, no capítulo 8, versículo 16, Jesus diz, se na verdade eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou.
E na vossa lei também está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Para o testemunho de Jesus e o juízo de Jesus ser verdadeiro, se for ele sozinho, ele diz o seguinte: o meu testemunho é verdadeiro. Por que, Jesus? Porque não sou eu só, mas o meu Pai que me enviou. Então, se Jesus é o Pai, o julgamento dele é mentiroso, com base na palavra, tá bom? Tá aqui. Aí, mais uma, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo vai dizer assim, ó. Deixa eu ver aqui. E depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine. Quem é que reine? Pergunta o provérbio. Que ele reine. Sujeito aqui está oculto, tá? Sujeito está oculto. Convém que reine. Quem que reine? Que ele reine. Quem é que vai reinar aqui? Jesus. Até que haja posto a todos os inimigos por escabelo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas lhe sujeitou debaixo de seus pés. Mas, conjunção adversativa, que vai se opor àquilo, né? Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se exclui aquele que todas as coisas sujeitou. Ô, Paulinho, look me please. Paulinho, se eu estou sujeitando alguma coisa para você, e o texto diz que eu sou excluído, este que é sujeitado, esse que sujeita todas as coisas, não é a mesma pessoa que está recebendo essas coisas que são sujeitas a ela, entendeu? São 2 pessoas diferentes aqui, nesses 2 textos. Então o próprio Filho entregará o reino ao Pai, e Deus será tudo em todas as coisas. Mostra aqui uma só pessoa nesses textos que eu citei, João 5, 31 e 32, João 8, 16 e 17, e esse aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 a seguir. Mostra aí uma só Tempo pessoa. para o Paulinho agora. Tempo para o Paulinho. Dá uma multa aí por causa do som do trem. Eu tenho o maior prazer de responder. Eu até anotei aqui as suas perguntas. Mas eu gostaria que você respondesse a minha, né? Porque todo mundo aqui viu que eu respondi a sua pergunta. E o que o Biel falou aí era que eu responderia a sua pergunta e você responderia a minha. Então aqui eu estou aguardando você responder a minha pergunta. Eu já tenho uma resposta dessas 2 perguntas que você fez aí. A respeito do texto debaixo dos pés e dos 2 homens, tá? 2 homens que dá testemunho. A primeira coisa é que o pai não é homem. Isso todo mundo sabe, que o pai não é homem. Ou seja, o texto não é literal. Se você dizer que é literal, você vai ter que assumir que o pai é homem. Mas eu vou deixar essa resposta para dar depois que você responder Isaías 44, 24. Tá? Porque, assim, tô ansioso, né? Tô ansioso para ver como que esse texto que vai falar eu sozinho criei os céus e a terra, como é que você vai defender a Trindade nesse texto? Não adianta dizer, é um texto unitarista. Como assim um texto unitarista? Não sei o que é texto unitarista. Na verdade, existe o Deus unitarista e existe a Trindade? Existe 2 tipos de Deus? Ou a Bíblia defende um único Deus? Porque não existe texto que defende o Deus unitarista e texto que defende Trindade e texto que defende o unicismo. Não existe isso. A Bíblia, para quem crê na Bíblia, ela é uma única verdade. Ela não pode se contradizer. Então, assim, ou você entendeu o texto errado, porque a Bíblia não se contradiz. Então, a única opção é essa, você entendeu o texto errado. Mas eu estou esperando Isaías 44, 24. E deixa eu só pegar aqui o outro texto, rapidinho. Que é o mesmo texto, na verdade, né? Mas só é uma fala um pouco diferente. Que é Jó, capítulo 9, versículo 8. Que vai dizer assim, ó. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Esse Deus, que eu creio, aqui em Jó 9:8, diz que ele sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Aí você relembra, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quem é esse que sozinho estende os céus? Aí você vê Jesus andando sobre as águas no Novo Testamento.
Será que Jesus fez isso de propósito? Porque a Bíblia fala que há um que é sozinho que anda sobre os altos do mar. Esse mesmo Jesus que anda no mar no Novo Testamento é o mesmo Espírito que andou no mar, que andava sobre as águas lá em Gênesis. O microfone, eu vou colocar o tempo. Primeiro, mais uma vez, né, o Paulinho não sabe interpretação de texto. Não é um ad hominem, é uma constatação. Para você interpretar o texto, primeiro se entende o texto. Como que a gente passa semântica para os alunos? Primeiro, o aluno tem que entender o texto. O entendimento do texto precederá a interpretação dele. Quando Jesus citou, na vossa lei está também escrito, Paulinho, está em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Jesus, quando diz, está escrito na vossa lei, que é a testemunha de 2 homens, porque Jesus estava dialogando numa linguagem humana, Paulinho. Numa linguagem humana, ele está chamando, até mesmo, ele se chama a ele mesmo de Deus, chamando que é Ruiu Antropos, Paulinho. Ruiu Antropos, para você que não sabe, nesse texto, muitas vezes, né, algumas vezes não, mas excepcionalmente, quando ele cita lá para, eu acho que foi o algoz dele, como chama, Caifás, quando pergunta se ele é o Cristo, se ele é o Filho de Deus, Jesus cita, em breve vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Ali é Ruiu Antropos. Ele está citando, vou chegar lá, ele está citando Daniel 7,13. Ali, aquele que está na situação de glória. Era um homem, Paulinho. Paulinho, era um homem aquilo lá, Paulinho. Ruiu Antropos. O Daniel diz, eu estive nas minhas visões da noite, vi um semelhante ao Filho do Homem. E Jesus disse que ele era aquele Filho do Homem. É um homem mesmo ali, Paulinho. Tá de brincadeira, Paulinho? O texto, você acertou em uma parte. Ele não é um texto denotativo. Ele é um texto conotativo. Agora eu vou responder a tua pergunta. Ali, esse texto, sim, é unitário. Mas esse texto unitário não está sozinho. Nós temos também vozes plurais no próprio Isaías. Quem enviarei? Primeira pessoa do singular. E quem há de ir por nós? Segunda pessoa do plural. Já não é a mesma pessoa, Paulinho. Quando você chega lá em Gênesis, voltando um pouquinho, ele diz lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí você vai dizer que ali é o quê? Eu quero que você me prove se ali vai ser realmente como que diz mesmo, um plural de majestade. Mas tem que provar na Bíblia, viu, Paulinho? Não é com malabarismo, não. Você vai provar na Bíblia que ela é um plural de majestade. E se você citar fontes externas, aí vai acabar o debate para você, que eu tenho um docinho aqui para você, fontes externas. Tem uma bem boa aqui para você. Fica à vontade. Respondi. É um texto unitarista, mas o Primeiro Testamento não é constituído de uma revelação plena. O pleroma cronos, vindo à plenitude dos tempos, se dá lá no Novo Testamento. É ali que nós temos o descortinar de todas as revelações. O Primeiro Testamento, Paulinho, não é toda a revelação. Eu vou aceitar a sua resposta, tá? Vou aceitar. Mas eu não entendi se o Jeremias é TJ ou é trinitário. Ué, o texto é unitarista? Como assim? O texto é unitarista? O texto é ariano? Quem defende... Meu Deus do céu! Aonde eu estou, meu Deus? Aonde eu estou? Vamos lá. Vou responder a questão dos 2 homens, tá? Para vocês que têm dúvida. Ó, biblicamente, tá? Já tem um óculos na frente aqui. Cadê? Ó o texto. Vou mostrar para vocês o porquê Jesus falou a respeito de 2 homens, tá? Primeira coisa que eu quero dizer. Jesus fala assim, ó. Né? Eu dou testemunho e o Pai também. Aí os fariseus vão questionar Jesus. Os fariseus falam, e onde é que está o teu pai? Aí Jesus fala, se vocês conhecerem a mim, conhecerá quem é o meu pai. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Por que Jesus falou isso? Se conhecer a mim, conhecerá o meu pai. Vamos lá. O texto de 2 Coríntios, que é a chave hermenêutica para responder esse texto, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, vai dizer aqui, ó.
Próprio Paulo, tá? É doutrina de Paulo. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, homem exterior, se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova. A pergunta é, quantos homens tem aqui em Paulo? Tem 2 homens, 2 homens. O homem exterior e o homem interior. Respondendo à pergunta, no texto não é literal porque Deus não é homem. Paulo, ele traz a chave hermenêutica para entender esse texto a respeito do homem interior e do homem exterior de Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma só pessoa. É o Deus Todo-Poderoso que se fez carne. Quando Deus se faz carne, essa carne é o homem exterior. E o Espírito que habita em Cristo é o homem interior. Para quem não sabe, é o próprio Paulo que determina essa doutrina aqui, que defende a respeito do homem exterior e do homem interior. Então, quando você vai lá para o testemunho, quando Cristo fala, é por isso que Cristo vai falar, se vocês conhecerem a mim, vocês vão conhecer o meu Pai. Deixa eu só virar a câmera aqui, peraí. O próprio Jesus fala, se vocês conhecerem a mim vai conhecer o meu Pai. Por quê? Porque o Pai é o homem interior que habita dentro de mim. E o que você está vendo, o que vocês estão vendo, é o homem exterior. Vocês não podem confundir isso. O Pai é o que habita em mim, é o Espírito. E eu sou a imagem do meu Pai. A imagem é o corpo físico e visível do próprio Deus. Tempo. Aline, como é que você quer? Você quer a sabatina? Se for, o professor vai fazer considerações finais. Não, eu preciso responder esse texto aí. Mandei aí, mas vamos até às 10h30, faltam só 10 minutinhos. Eu preciso responder esse texto aí. Primeiro, Paulinho, existem revelações parciais, textos unitários, textos binitários e textos trinitários. É que tu não estudou isso. Porque você saberia que as revelações são paulatinas. Quando nós temos, eu por mim mesmo espairei os céus, estendi a terra, na primeira pessoa é um texto unitário. Mas quando diz, eu e o Pai somos um, nós temos um texto binitário. Quando diz, esse aqui, eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador, é um texto trinitário, porque é uma revelação contínua. Pode esfregar os olhinhos que você está aqui sendo esmagado. Segundo, Paulinho, você falou aí uma coisa, dizendo que esse aqui é o homem interior, o homem exterior. Paulinho não respondeu, quero deixar em alto e bom som. Se Jesus é o Pai, Jesus é mentiroso. Quem disse isso? Ele. Se eu falo de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Paulinho, tu pode bater na mesa, tu pode morder os cotovelos, pode fazer o que tu quiseres. Mas se Jesus é o Pai, ele é mentiroso. Ele disse. O texto é autoexplicativo, Paulinho. Se eu falo de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Existe outro que fala de mim, que dá testemunho de mim, aquele que me enviou. Aí quando você vai em João 8, 16, 17, aí está esse texto que tu não entendeu no que é filho do homem. Que você disse, Deus é homem, e lá está dizendo que ele é o homem. E vi um semelhante ao filho do homem vindo nas nuvens do céu, e esse se fez a chegar ao ancião de dias. Então, é Jesus no estado de glória, chegando ao ancião de dias, que é o Pai. O ancião de dias é Deus. O ancião de dias é Deus, e Jesus, que é o Pai, está chegando para o Pai? Que negócio é esse, Paulinho? Que loucura é essa, Paulinho? É igual o negócio dos churros, né? Olha os churros, que no cara aqui a TJ tirou onda de vocês. É a mesma coisa. Paulinho também não respondeu que o próprio Jesus recebeu o poder de Deus, lá do reino, né? E quando se diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, claro está, o texto é tão autoexplicativo que diz, claro está que se exclui aquele que todas as coisas lhe sujeitou. Então Jesus é aquele que recebe todas as sujeições. Logo, ele não é o Pai, Paulinho. Paulinho faltou da aula de interpretação de texto. E está aqui dando de malabares, né, bicho? Também você correu de Hebreus 1:8. Quanto do Filho diz, e ali está na glória, hein, Paulinho? O diálogo se deu na glória. Quanto do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século do século. O Pai está usando um vocativo, Paulinho. Ó Deus, é um chamamento. Chama Jesus de Deus. Está no estado de glória.
Legal, Paulinho. E para esmagar o último prego aí desse caixão que tu não tá conseguindo sair dele de jeito nenhum. Tempo. Beleza. Eu quero ir ao banheiro, velho. Eu agora, pode ir enquanto ele responde. Gente, agora eu tô torcendo pelo Paulinho, porque alguém prometeu aqui um óculos especial para live. Poxa, eu sou trinitária. Responde, Paulinho, por favor. Vamos lá, né? Novamente, né? O Jeremias usando estratégia suja de debate, usou desvio, né? Paulinho, não sei o que. Desviando o foco do assunto. Porque eu considerei que... Olha só. Calma, é um debate, Jeremias. Muta aí. Eu considerei que o Jeremias respondeu, mas na verdade ele não respondeu. É porque eu queria passar para frente. É por isso que eu considerei que ele respondeu o texto de Isaías 44, 24. Porque se eu fosse relutar isso, não ia sair do canto, né? Então, assim, eu já respondi 2 perguntas do Jeremias. Ele não respondeu nenhuma a mim, eu considerei que ele respondeu outra. Eu queria só que ele respondesse, se fosse possível, né? Porque ele tá usando de desvio, tá usando um bocado de estratégia tosca de debate aí, para responder esse texto aqui, ó. Queria que todos vissem aqui, com próprios olhos, né? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tende luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz. A pergunta para todo mundo que está na live aí: quem é a luz? Resposta clara e simples: Jesus. Aí sabe o que Jesus fala? Quem crê na luz, ó. Tendes a luz, crede na luz. Por que, Jesus, a gente tem que crer na luz? Para que vos torneis filhos da luz. E quem é a luz no texto? A gente é filho de quem, Jeremias? Hã? A gente é filho de quem? A gente é filho da luz? Eu não sei você, eu sou, tá? Eu sou filho de Jesus Cristo com muito prazer. Prazer para quem não conhece, tá? Então, assim, eu queria que a pergunta é essa, que eu vou deixar pro Jeremias ver se ele responde. Você é filho da luz, Jeremias, ou não? Você é filho de Jesus? Jesus é o seu pai? Será que Jesus é o seu pai? Ou não? Hã? Então, assim, o texto é claro, a pergunta é essa pro Jeremias. Eu vou só completar com mais alguma coisa aqui. Eu vou citar também uma coisa que eu esqueci que eu ia citar, mas deixa para a próxima, né? Calma, o tempo não acabou não, tem um tempo ainda. Essa pergunta que eu deixei pro Jeremias é a seguinte. Nesse texto de João 12, 35, 36, quem é o nosso pai? Essa é a pergunta. Pode finalizar, Aline. O professor Jeremias agora. O Paulinho também desconhece, além de não saber interpretar texto, ele desconhece também a história, né, do credo, né, que diz lá, o credo niceno, luz de luz, Deus de Deus. Isso mostra a procedência de Jesus, e ele está usando esse texto malabares para tentar empurrar de goela abaixo que Jesus é a pessoa do Pai. E o Paulinho não está saindo dessa sinuca de bico. Por isso que o Dr. Nathanael Rinaldi, né, antes de falecer, que foi um grande teólogo, ele disse por que o Jesus dos unicistas não é o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus dos unicistas, se é o Pai, primeiro, ele passou por variação e mudança. Segundo, ele é um Deus, ele é um ser mentiroso. Porque Jesus é claro, o texto é autoexplicativo, Paulinho. Aí a gente começa a ter um problema. Porque eu não sei se é desonestidade intelectual, a pessoa usa o intelecto para ser desonesto, não sei. Não sei se a pessoa não sabe mesmo interpretar o texto, porque o texto te coloca numa zona de desconforto. Se você tiver o mínimo de sensibilidade, você vai entender o seguinte: o que esse texto está dizendo aqui? Deixa eu ver. Se eu falo de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Então Jesus falando dele mesmo é verdadeiro? Minha consciência, minha consciência? Não é verdadeiro, não. Vou dialogar comigo mesmo no texto. Se eu falo de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Se ele fala dele mesmo, é verdadeiro? Não, não é. Primeira sentença está resolvida. Se eu ler uma sentença dessa, se eu falo de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro, e eu digo que o testemunho dele é verdadeiro, mesmo ele dizendo que não é verdadeiro, eu sou doido. Eu sou doido, não estou entendendo o texto, eu estou sendo doido mesmo. Porque o texto é claro. 2. Há outro que testifica de mim. Opa, para o testemunho dele ser verdadeiro, precisa ser endossado por outra pessoa. Outra pessoa.
3. Ainda que eu julgue, o meu julgamento, o meu juízo é verdadeiro. Ô Jesus, mas como assim teu juízo agora é verdadeiro? Porque não sou eu só. Há outro que julga comigo, que dá testemunho de mim. Aquele que me enviou. E na vossa lei, aí tu também não soube interpretar isso. Que Jesus pega o que está escrito na lei para dizer, peraí, quem está aqui na lei? São homens, são homens. Então ele vai fazer uma linguagem humana, assim como ele falou lá para o Nicodemos, se eu vos falei em linguagem humana, não entendeste se eu lhe falasse das celestiais. Então ele dialoga com as pessoas em linguagem humana. Você ficou aqui com a perplexidade danada, porque a gente disse que Deus é uma pessoa, né? Nossa, Deus não pode ser uma pessoa. Olha aqui, quem trouxe a palavra, a definição de pessoa, persona. A palavra ser também não poderia ser, Paulinho. A palavra ser. Porque a palavra ser é aqui do nosso mundo humano. A palavra Deus, Paulinho, ele não poderia definir a gente não tem como nominar. Então, tudo que tem na Bíblia, Paulinho, são linguagens humanas para que a gente comece, pelo menos, a arranhar a superfície do ser. Mas, Paulinho, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para os seus. Quando a gente chegar lá, você vai ver que agora em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será então revelado. Respondendo à tua pergunta é o seguinte, quando diz que Jesus está dizendo para que vos torneis filho da luz, está dizendo o quê? Luz de luz. Ele vem da mesma substância do Pai. O Pai é luz. O Pai é luz. E Jesus é o eterno pontífice entre nós e Deus. Ele é aquele que quando Felipe diz, mostra-nos o Pai, ele é o revelador. Ele é aquele que diz, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai, porque é por ele que tem que passar. Então tudo é por ele, Paulinho. Tudo é por ele. Então está respondido. Luz de luz, já dizia o credo niceno. Não tem como... não tem como nominar, né? Como o próprio Jeremias falou. Eu só vejo o Jeremias se auto-refutando, né? Porque se não tem como nominar, logo a trindade é uma farsa. O conceito trinitário é uma farsa. Não tem como nominar Deus. Ninguém entende Deus, de acordo com o Jeremias. Eu acredito o contrário. Eu acredito que Deus, ele se revela nas Escrituras. Ele faz com que a gente entenda ele. Não que ninguém entende. Porque isso é um tiro no pé, né? Inclusive, um dos argumentos trinitários é esse. Dizer, muitos trinitários falam é um mistério, ninguém entende. O próprio Santo Agostinho, ele vai utilizar do sonho que ele teve, que o menino disse que era impossível explicar a trindade, e ele fala, é impossível explicar a trindade. Então, quem crê na trindade, creia. Mas creia por fé. Porque na Bíblia não está. Creia por crença. Porque na Bíblia não está. Creia por religião. Porque nem na Bíblia, nem na lógica e nem na filosofia, a trindade se sustenta. Então, assim, eu quero só mostrar para vocês porque eu me preocupo com vocês, né? Eu não tô aqui brincando. Aqui, ó, isso aqui tudo tá disponível para vocês, tá? Ó, de graça, aqui, ó. O PDF de Boécio aqui, para quem quiser entender a história de Boécio. Porque não tá mostrando não, né? Beleza, aqui, ó. O PDF de Boécio, para quem quiser entender a história. Aqui tem o dicionário de Oxford, onde eu ia usar para refutar o Jeremias a respeito de várias questões, né? Do latim e do grego também, mas só que não vai dar tempo, porque é até 10h30. Já passou o tempo. Aqui, ó. Aqui tem o Tertuliano contra Praxias, para quem quiser conhecer também. Aqui tem as Enéadas, né, de Plotino. Aqui você vai encontrar o Lex Uvine, né, que é do hebraico, que eu ia refutar o Jeremias a respeito do Elohim, né, mas não deu tempo ele ia usar esse argumento. Aqui tem o léxico de Liddell Scott, né, é muito bom também. Aqui tem um ensaio acerca do entendimento aqui é o conceito atual de pessoa, tá, para vocês conhecerem. Conceito atual de pessoa. Aqui é a Suma Teológica, Tomás de Aquino, para vocês entenderem como que Tomás de Aquino tentou corrigir o erro de Boécio, né? Ele criou um erro, aí depois tentou corrigir e caiu em outro erro. Mas não adiantou nada, não. E aqui é o Tratado de Ética de Cícero. Aqui ele vai falar a respeito de pessoa também. O Cícero, ele vai entender que pessoa é social, pessoa social, né? Por exemplo, eu sou um policial. Então, diante da sociedade, eu sou uma pessoa.
policial. Mas na minha casa, eu sou outra pessoa. Eu sou o pai de família. Eu sou filho da minha mãe. Na casa da minha mãe, eu sou outra pessoa também. Então, o conceito de Cícero a respeito de pessoa é que pessoa é uma questão social, né? Cada pessoa é uma pessoa em determinados locais. Assim, na casa da minha mãe, na minha casa, para a sociedade. Ok. Aí é várias pessoas, né? Certo. Paulinho, muito respeitoso com o tempo, muito bom. Agora a gente vai para as perguntas, né? Pastor Wilson, você tem pergunta? 2 minutinhos para fazer a pergunta ou para pontuar alguma coisa, tá? Ficou muito difícil porque ficou quase 1 hora só na gramática e o debate era sobre Trindade e Unicismo e trouxeram pouca coisa sobre o tema. Mas eu queria fazer uma pergunta para os dois aqui. Jesus fala lá no Apocalipse de que nós seríamos para ele filho e ele seria pai. E na eternidade, a gente não consegue ver o papel do Espírito Santo e nem de Deus montado, que ele vai estar reinando com a igreja no planeta Terra. E a Bíblia dá uma referência somente a ele. Como eu acredito que Jesus é o próprio Deus, e quem não acredita aqui, é o caso do Jeremias, aonde está Deus? Se Jesus Cristo não é Deus, não é o Deus Pai, aonde está Deus na eternidade junto com a sua igreja? Para o professor Jeremias, né? Se Jesus Cristo não é o Pai, então onde está Deus ainda lá no meio do povo? Então, Tô com 2 minutos também, viu, professor? Coloca aí a linha para mim. tá tudo bem. Eu fico sinceramente muito preocupado com isso, né? A pessoa não fica incomodada em chamar Jesus de pai, sendo que Jesus disse que se eu for o pai, eu sou mentiroso. Não, responde a pergunta, Jeremias. Calma, eu estou respondendo, eu vou responder do meu jeito. Então, se Jesus está dizendo, e inclusive eu estou respondendo até a ele lá porque não tinha dado tempo. Se Jesus está dizendo que ele não é o pai, que existe outro que está testemunhando com ele, já está mostrando que o testemunho dele só é válido porque existe uma outra voz, fora da voz dele, fora da pessoa dele, que não é ele. Se for ele, ele é mentiroso. É com base nisso. Então o camarada, o Paulinho deveria, né, ficar num desconforto danado, mas fazer o quê? Aí beleza. Com relação a você aí, irmão Wilson, tem uma teologia, que é a teologia do N. Gruder, que eu estudo essa, né? Ele vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível lá também. Mas ele continua ainda com aspecto humano. Por isso que diz, o único Deus e um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele ainda está com esse mesmo aspecto. Então a gente vai ver a pessoa de Jesus e a pessoa do Deus invisível, o Pai e o Espírito Santo sendo refletida em Jesus. Tem até os mais usados que dizem, nós nunca vamos ver as outras duas pessoas, embora nós tenhamos a certeza que elas estão presentes. Porque é chamado de Deus invisível não por capricho, é porque é invisibilidade. Aquele que tem ele só, a imortalidade, habita na luz inacessível, a qual nenhum homem viu e nem pode ver. Nem viu, nem pode ver. Quando você tem aquele negócio lá de Isaías, os anjos numa teofania, voando com 2 asas cobrindo o rosto, ali já é um prenúncio, né? Nós seremos como anjos, e aqueles anjos não conseguiam ver a glória. Isso significa que você também vai ter algumas limitações, né? Nós vamos ver a pessoa de Jesus e a pessoa do Pai e do Espírito Santo sendo revelada através de Jesus. Porque ele é aquele que revela o Deus invisível. Ok. O Deus invisível. Tem pergunta? É para o Paulinho a mesma pergunta, que é a opinião dele aí. Como é que é na eternidade, Paulinho? Se Jesus não é Deus, não é o próprio Pai, não é Deus, aonde está Deus então na eternidade? Essa pergunta é boa, né? Porque você citou o texto aí que Jesus ele se tornaria o nosso Pai, né? Por que ele se tornaria o nosso Pai na eternidade? É porque muitos aqui desconhecem Jesus como Pai. Só vai saber que ele é o Pai quando ele vir nas nuvens. Quando ninguém vê nenhum outro, só vê ele. Aí eu gosto de pensar o seguinte. Aí, meu Deus, Jeremias chega lá no céu. Aí ele fica, cadê o Pai? Cadê o Espírito Santo? Agora eu quero dar um abraço no Pai. Essa é até boa. Ô Jeremias, se você quiser abraçar o Pai, você vai abraçar quem? Se Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Se você quiser abraçar o Pai, você vai abraçar quem?
Se você quiser conversar com o Pai, você vai conversar com quem? Se você quiser beijar o Pai, você vai beijar quem? Se você quiser ter um momento com o Pai, com o Eterno, você vai ter um momento com quem? Com Jesus. Então coloque uma coisa na cabeça de vocês. O Pai é o Espírito de Cristo. É o Espírito que habita em Cristo. Então, se vocês querem ter um relacionamento com o Pai, é só por meio de Cristo. Se vocês querem adorar o Pai, é só adorando Cristo. Se vocês querem orar ao Pai, é só em nome de Jesus Cristo. Se você quer batizar alguém por Deus, é só por meio de Cristo. Tudo é por meio de Cristo. Porque Ele é o corpo visível do próprio Deus. Certo. Não, Se eu quiser posso falar? subir alguém, pode subir, tá? Deixa eu falar então. Pode de Aranha vai perguntar aqui agora. Aí ele, quando você vai, você pontua quando você for responder a Eu não pergunta vou dele. responder a pergunta dele, tá? Não vou responder. Então, eu gostaria que fosse como é nos debates que o Bodão vem, todo mundo que está aqui fica falando, como foi Mas Asher. hoje é diferente, daqui a pouco começa aí. Você pode falar várias vezes. Você vai perguntar, Pode de Aranha? Pode ser pro Filho da Verdade. Eu não sabia que vocês tinham Não, essa. eu não vou, na verdade, eu não vou perguntar pra ninguém, porque assim, não tenho o que perguntar. O debate era 9h55 e o debate não tinha ido pra Bíblia ainda. E não discorreram do assunto, tá? Não discorreram do assunto. Ficou no máximo 30 minutos discorrendo do assunto e os outros 55 brigando um com o outro. Então não tem literalmente o que comentar, tá? Mas eu vou comentar a partir do momento que eles conseguiram pelo menos trazer alguma coisa. Eu vi que nenhum deles responderam, nenhum dos dois. O Paulinho trouxe o texto lá de Isaías, né, onde fala que eu, o Senhor, fiz sozinho os céus e a terra. E o professor Jeremias falou que esse texto simplesmente é unitarista. E não respondeu mais nada além disso. Depois o professor Jeremias trouxe o texto onde o filho não testifica de si mesmo, mas é o pai que testifica. Esse texto, óbvio, eu creio na Trindade. Para mim, o Jeremias nesse texto está certo. Só que o Paulinho, ele respondeu com um texto nada a ver, né? Tanto é que eu já conversei isso com o Paulinho. Entendi. Já acabou minha pergunta? Aí você disse que não tinha pergunta nem nada, e aí já te deu um tempo aí pra você falar e vamos te descer e subir outra pessoa. Porque assim, é um texto que não tem nada a ver, mas beleza. Obrigado. Obrigada, viu? Posso falar? Aline. Tem eu Pode. ainda, vi. Isso, tem o Daniel aí. Mas se você quiser comentar aí um minutinho sobre o que ele falou, se é que você entendeu alguma coisa. Não que você... Enfim, você entendeu. Pode falar. Eu acho interessante assim, né? Se Jesus é a pessoa do Pai, quem é que a gente vai ver lá, como o Paulinho estava falando aí? Em Revelação, Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, no estado de glória, Jesus está recebendo não só o reino, não só o Pai está colocando tudo debaixo dos pés do Filho, exaltando o Filho, tanto no texto que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 a seguir, que o Paulinho, saída pela direita, né? E pagou aqui que ele é irrefutável, mas não trabalhou esse texto. Não trabalhou a palavra quando se diz que todas as coisas lhe estão sujeitas. Claro está que se exclui. Paulinho, quem é que se exclui? Se é a mesma pessoa, saída pela direita de novo. Não respondeu nada. E disse que eu não estou respondendo texto. Aí agora, esse texto também vai dialogar com esses textos. Olha aqui, nós temos aqui no estado de glória, Jesus recebendo as revelações do Pai. E antes que ele... É testemunho de Jeová? Não, aqui é uma questão econômica, tá? Questão econômica. Quer comentar, Paulinho? Um minutinho. Não foi pergunta nenhuma, não, é só o comentário, né? Sobre o que ele citou lá. Bom, eu creio que a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Eu entendo que o Augusto, ele disse que o texto não tinha nada a ver, mas para quem crê na unicidade de Deus, esse texto tem tudo a ver.
Até porque o próprio Cristo, quando ele é questionado aonde está o teu pai pelos judeus, Jesus Cristo fala, ó, se vocês me conhecer, vai conhecer o meu pai. Então, assim, para um bom entendedor, meia palavra basta. É tanto que os discípulos tinham dificuldade de entender quem Jesus era de fato. Até Filipe questiona, Senhor, eu não quero saber quem conhece o Senhor, conhece o Pai, quem me vê o Pai. Mostra-nos o Pai. Isso nos basta. E Jesus Cristo fala, Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você não tem me conhecido? Ele se coloca como Pai, ele não fala. É, pô. Tá engraçado aí, Eliette. Pode falar, Dani. Boa noite a todos. Boa noite, Aline. Boa noite, Eliette. Boa noite aos debatedores. A minha visão sobre o debate foi que eu esperava mais, tá? Eu vi que houve muito ataque de ambos os lados, entendeu? Muita carteirada de ambos os lados. Eu sentia que poderia ocorrer mais argumentações expositivas sobre o assunto. E o assunto também discorreu muito acerca da gramática no início. Isso acabou ocupando muito tempo do debate. Mas logo na primeira fala, né, onde eles demoraram entrar no tema, o professor Jeremias perguntou para ele acerca do texto de Isaías 9,6 para o Paulinho, né? E ele perguntou para ele como que Jesus ele é o Pai da eternidade, ou seja, pedindo para ele explicar como que Jesus ele é o Pai da eternidade. O Paulinho explicou da maneira dele e tudo mais, mas ele atacou a questão da geração eterna, né? Como o filho ele é gerado eternamente da essência do Pai. Logo quando eu conheci o professor, ele até então negava, mas depois eu ouvi dele próprio, né, que ele já concordava com essa ideia da questão da geração eterna. Então, basicamente, eu vou refazer a pergunta do Paulinho. Como é que Jesus ele é o Pai da eternidade, conforme ele explicou, e ser gerado eternamente? Ou, em outra ocasião, você ainda crê na geração eterna? Como é que fica essa questão? Essa é a minha pergunta, basicamente. Legal. Bom, eu achei interessante essa lembrança dele, porque eu perguntei para o Paulinho, que o Paulinho quis dizer o seguinte, ele é o Pai da eternidade, né? Falaram para mim, vai lá na live que ele está lá falando que Jesus é o Pai da eternidade. Eu falei, pô, ele não entendeu isso ainda, que o Pai da eternidade é mais um papel messiânico, né? E como que pode ser pai daquilo que não tem começo e nem fim? Então também é uma linguagem poética e filosófica. Aí quer dizer que Jesus é tão eterno, então, até o advérbio de intensidade, tão, né? Ele é tão eterno que ele transcende a eternidade. A gente consegue explicar isso? Não, são textos difíceis de se explicar. Aí eu falei, da mesma forma, quando alguém diz que Jesus é filho eternamente gerado, significa que ele tem um princípio? Não, não tem um princípio. Quer dizer apenas que ele é da mesma natureza do Pai, ele é eternamente gerado. E graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu ouço quem sabe mais do que eu. E quem me ensinou essas coisas foi o Biel, lá no PV, quando o Biel dialogava mais, né, comigo e dizia assim, ó, Jeremias, aqui você tem que acertar, isso aqui está perfeito, mas isso aqui você tem que ajustar. E a gente precisa ver e ouvir quem sabe um pouquinho mais que a gente naquilo lá. E eu aprendi, depois eu comecei a estudar sobre isso. E eu acredito na filiação eterna. Agora eu, né? Isso. Comentar a respeito disso que o rapaz falou, o Daniel, né? Antes de sair. Então, o Jeremias usou... ele usou o argumento que foi o seguinte, né? É uma linguagem poética, chamar Jesus de Pai da eternidade. Mas só que é engraçado que os trinitários, eles usam também, lá em, se eu não me engano, Oséias, se não me engano, que vai dizer que Jesus, as saídas dele é desde a eternidade, para dizer que ele é o filho, que ele é gerado da eternidade. Então eu posso dizer também que é linguagem poética. Então, mano, esse argumento de linguagem ser poética ou não, ele é muito fraco, porque qualquer pessoa pode usar para qualquer coisa. Ah, é poético. Beleza, poético. Simplesmente poético. E o Daniel fez até uma pergunta interessante, né? Como é que Jesus ele pode ser o Pai eterno e o Filho eterno?
Ou seja, o Filho gerado eternamente, né? Filho eterno. Como é que pode isso? Então quer dizer que Jesus pode ser o Pai e o Filho na eternidade, mas não pode ser na encarnação também? Não pode? Então, vocês percebem a contradição. Que ele assume que Jesus é o Pai eterno, mas também assume que Jesus é o Filho eterno. Ué, Pai e Filho ao mesmo tempo? Que eu saiba, o nome disso é unicidade. O nome disso é unicismo. O nome disso é monoteísmo, né? Porque, pelo que eu vejo, o maior problema do Trinitário é tratar Deus como três indivíduos. Como três indivíduos. Né? E esse é um problema muito sério. Porque vai cair no triteísmo. O que é triteísmo, para quem não sabe? É acreditar e adorar três deuses. Em vez de vários, né? Politeísmo são mais de três. Triteísmo é três, né? Então, complicado. Posso falar? Sua vez, Biel. Aí quando o Biel, você for responder o Biel, aí você pontua aí. Todos. Cara, eu tenho uma pergunta para os dois, mas como meu tempo é pouco, eu vou fazer pergunta só para o Paulo, o pequeno. Paulo, o pequeno, uma pergunta baseada em dois textos esses que estão lá em Romanos 8:34 e Hebreus 7:25. A pergunta é o seguinte, eu vou primeiro dar a definição do que eu quero e por conseguinte a pergunta. Por definição, intercessão é quando alguém pede a outro em favor de um terceiro, ou seja, A intercede por B por causa de C. Logo, se A é quem intercede e não pode ser o mesmo a quem ele se dirige, e nem aquele a qual ele intercede, tanto Paulo quanto o autor de Hebreus ensina que Cristo intercede a Deus por nós. Então, se o Pai e o Filho são as mesmas pessoas, nesse caso, como funciona a definição de intercessão nesse caso? Muito obrigado. Pode. Vamos lá, né? Então, para a gente entender essa questão da intercessão, a gente tem que ler o texto onde, se eu não me engano é 1 Pedro ou 2 Pedro, vai dizer que há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Por que ele enfatiza Jesus Cristo, o homem? Porque a mediação se dá não por ser pessoas distintas, mas por Jesus Cristo ser o representante, enquanto homem, tá? Ser o representante da humanidade. Então essa mediação, ela não é uma mediação literal entre duas pessoas, mas é uma mediação eficaz. Porque só Deus se tornando homem para ele ser verdadeiramente intercessor. Porque Deus interceder por alguém humano, pela lógica, a pessoa poderia questionar Deus. Ué, você é Deus, você pode fazer o que quiser. Mas agora, quando ele se faz homem, ele é tentado em tudo que somos tentados. Ele passou por tudo que passamos. Para quê? Para ser justo. E para que ninguém tenha desculpa diante dele. Então Paulo vai deixar claro, a intercessão se dá por meio de Jesus Cristo, o homem. Por que ele fala homem? É porque existe Jesus Cristo, a divindade, que é o Pai. Certo. O Biel quer fazer a pergunta do professor Jeremias, que ficou faltando um minuto. Não, na realidade, eu queria pontuar só um detalhe. É porque Um minuto aí. eu sinto que minha pergunta não foi respondida, porque tem a diferença entre mediação e intercessão. A diferença é categórica. Minha pergunta não é referente à mediação, é referente à intercessão, tanto que quando eu cito intercessão, eu dou a definição. Mais uma vez, intercessão é quando alguém pede por alguém a alguém. É o A pedindo para o B pelo C. Tá? Esse é o detalhe. Há uma diferença muito clara entre mediação. Se quiser, eu posso até trazer a definição logo após. Eu posso responder. Por exemplo, tem um exemplo disso quando Jesus Cristo ora no jardim de Getsemane. Ali é uma intercessão. Ali é uma oração.
Então Jesus Cristo ali está intercedendo, está orando. Orar é interceder. E quando Jesus Cristo ora, no próprio capítulo ele deixa claro, é só você ver a etimologia da palavra aqui. Eu estou com o dicionário aberto, vou mostrar para vocês o que é interceder, tá? Para depois não dizer que eu estou mentindo. Estou com o dicionário Strong aberto aqui, o léxico Strong, ó. Eles não vão. Aqui, ó. Interceder é essa palavra aqui, ó, no grego. Orar, pedir, fazer intercessões. Então, no jardim do Getsemane, Cristo estava intercedendo, né? Intercedendo não só no jardim do Getsemane, mas também lá em João, no capítulo 17, né? Que é a oração sacerdotal. Ele estava também intercedendo. Então, o próprio capítulo, onde vai descrever Jesus Cristo orando ao Pai, Jesus Cristo diz que seja feita a tua vontade e não a minha. Lá na frente, ele explicando para os discípulos, ele fala, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que Jesus Cristo estava orando? Porque a carne é fraca. Mas o espírito, que é o Pai, estava pronto. Estava pronto para que ele cumprisse a missão. Então, é bem claro, Jesus Cristo ele intercede porque ele é homem. E isso até a Trindade defende. Ele intercede porque ele é homem. Ok. Acabando essa rodada aí, a gente volta a conversar normalmente. Eu preciso falar. Sim, eu vou passar para você agora. Professor, Eu não tenho direito a uma pergunta, irmã Aline. Peraí, você fala. Depois do professor é você. Você quer deixar ela falar primeiro? Não, você não me perca, por favor.